Você passou por todo o trabalho de parto, deu tudo certo, dentro daquilo que você desejou, com assistência adequada e finalmente o seu bebê vai nascer. E a melhor parte disso é que você segue sendo a protagonista desse processo e com isso nós temos algumas decisões para tomar. Vamos lá. Ambiente. Escolher um ambiente calmo, confortável, com luzes baixas, né? Com respeito a esse bebê que está chegando, que vai ver a luminosidade pela primeira vez. Os seus hormônios também estão todos acontecendo ali num processo super acelerado. Um ambiente calmo só vai favorecer a isso, né? Lembra que a gente falou sobre a ocitocina anteriormente? A ocitocina é um hormônio que é impedido de acontecer, né? Assim, que ele é barrado pela adrenalina. Então, um ambiente muito acelerado, luzes altas, muito barulho, vai dificultar a liberação de ocitocina e a conclusão ali do trabalho de parto para o nascimento do bebê. Então, pode fazer essa escolha, não tem problema nenhum, é totalmente compatível com uma assistência segura e adequada. Né? Então, qual que é a minha sugestão? Desejo um ambiente calmo, com as luzes baixas, né? Se possível, desligar o ar-condicionado para o bebê chegar ali num ambiente adequado, numa temperatura adequada. É a primeira vez que ele vai regular a temperatura do próprio corpo. Se for da sua vontade, se tiver uma playlist que você tenha feito e que você queira para esse momento, não há nenhum impedimento também. A equipe de saúde que está te atendendo colocar essas músicas para você. Então, o ambiente é uma das decisões que nós podemos tomar aí no nosso plano de parto. Posição. Assim como durante o trabalho de parto nós falamos da importância, né, do movimento, da mulher poder escolher a movimentação, a mulher também pode e deve escolher a posição com a qual ela se entende melhor, se sente mais confortável para esse momento. E cada corpo, cada mulher vai reagir de uma forma, né? E é muito comum as pessoas acharem que realmente só existe aquela posição, né? A litotômica, ali deitada, com as pernas para cima. E se a gente parar para pensar e refletir um pouquinho, talvez seja a posição que faça menos sentido, né? E da onde é que vem a ideia dessa posição? Uma vez um rei resolveu que ele queria ver os filhos dele nascendo. Então ele baixou um decreto de que as mulheres deveriam parir de uma forma, ficar numa posição em que ele pudesse ver o nascimento dos filhos. Ou seja, é uma história extremamente machista, onde os nossos corpos, os nossos processos fisiológicos não é respeitado em favor aí dos desejos de um homem, né? Então essa posição ela não tem nada de científica, ela não favorece o trabalho de parto. Se a gente pensar que o bebê precisa descer deitada, talvez seja a pior posição, não é mesmo? Então ela não favorece. Existem mulheres que optam por essa posição, que por uma razão ou outra acabam se sentindo mais confortáveis deitadas? Existe. Mas essa é a questão, mais uma vez, tem que ser uma escolha da mulher. Ela tem que entender que o corpo dela fica mais confortável dessa forma. Não sendo dessa forma, pode ser de cócoras, pode ser na banqueta, pode ser no chuveiro, pode ser na banheira, a posição que trouxer mais conforto para a mulher, né? De 4 apoios, não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum também testar algumas posições, não se entender em várias delas e se encontrar numa última, né? Depois de 4, 5 tentativas, mudar, não tem problema. A equipe tem que estar preparada para auxiliar a mulher nesse momento. Então, isso cabe no nosso plano de parto sem nenhum problema, né? Escolher, estar livre para escolher a posição com a qual você vai trazer o seu filho ao mundo. Episiotomia. Acho que esse é o assunto mais polêmico que nós temos aí quando nós discutimos obstetrícia, né? A episiotomia é um corte que nas últimas décadas foi realizado de forma protocolar no períneo das mulheres, com a justificativa de que ele ampliaria a passagem e facilitaria aí o nascimento do bebê. Uma outra justificativa é que este corte estaria prevenindo uma laceração.
E daí eu pergunto, né, qual que é o sentido em causar um trauma, uma lesão na pele, no músculo, para prevenir uma lesão? Né? Então não faz sentido nenhum. Até porque quando nós fazemos esse corte mecânico, né, com o uso do bisturi, nós não sabemos para que lado da fibra muscular nós estamos fazendo esse corte, né? Então a cicatrização desse processo depois vai ser muito mais difícil. Se acontece a laceração natural, as fibras vão rompendo no sentido natural da fibra. Então a cicatrização seria muito mais simples. Hoje as evidências científicas apontam que não existe nenhuma razão para a realização da episiotomia. O que dilata é o colo, né? A vulva, a vagina, ela é um músculo elástico, ela não precisa de cortes, né? Se o bebê chegou até o canal vaginal, ele já passou pelo processo onde precisava que o corpo realizasse a dilatação. Este corte no períneo das mulheres traz centenas de relatos de muito desconforto, mesmo muitos anos após o parto, às vezes incontinência urinária. Algumas mulheres têm cortes tão profundos que chega a pegar a região anal, passa a ter ali incontinência das fezes também. Então não é recomendado. A OMS não recomenda e o Ministério da Saúde também não. Então não façamos episiotomia. Tá dentro aí do esperado que vocês coloquem no plano de parto de vocês que não desejam a episiotomia, o corte no períneo. E que caso aconteça, né, a laceração, aí a gente vai tomar a decisão pela sutura. E daí é isso, em caso de laceração, né? Então o períneo lacerou naturalmente, no sentido natural da fibra muscular. O que a gente vai fazer? Então, primeiro o profissional de saúde vai avaliar que tipo de laceração aconteceu. Na grande maioria das vezes, quando acontece, é mucosa, é uma laceraçãozinha de primeiro grau que muitas vezes nem mesmo de sutura precisa. Vai cicatrizar naturalmente, né? Sem precisar passar por esse processo mecânico da sutura. Em havendo necessidade da sutura, é realizada analgesia local, anestesia local, para que a mulher não tenha esse desconforto da sutura. E após a analgesia, após a anestesia local, aí sim o profissional, seja enfermeira obstetra habilitada, ou seja o profissional médico, vai realizar a sutura da região onde tiver acontecido a laceração. Braços e mãos livres. Acho que todo mundo já ouviu algum relato onde a mulher disse que ficou amarrada, deitada, que ela não podia tocar. Isso é de uma violência sem tamanho, né? É um momento tão natural do processo fisiológico. Como é que a mulher pode ter as mãos e os braços presos nesse momento, né? Onde depois ela vai recepcionar o bebê dela. Então, mesmo em caso de cesariana, é claro que a mulher não pode colocar a mão no abdômen, na região ali onde está acontecendo o procedimento cirúrgico, mas ela não precisa ter os seus braços amarrados, né? É importante que a mulher esteja livre, até mesmo porque existe a recomendação do contato pele a pele, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse bebê vem para a mãe, se essa mãe tá com os braços e as mãos amarradas, como é que ela faz esse contato com o bebê? Né? Então, a gente pode colocar também no plano de parto que em caso de cesariana, não deseja que os braços e as mãos sejam amarradas, né? Deseja ficar livre aí para poder recepcionar o seu bebê. Puxo dirigido. O que é o puxo? O puxo é a sensação fisiológica que o nosso corpo tem de fazer força. Juliana, mas eu vou sentir vontade de empurrar? Vai sentir vontade de empurrar. Todas as mulheres, em algum momento do trabalho de parto, quando estiverem no expulsivo, vão sentir vontade de empurrar. E é muito importante que isso seja respeitado, que a mulher faça força somente quando ela sentir vontade, quando o seu corpo estiver te mandando esse sinal para que você faça força e empurre o bebê para fora. Por que é tão importante respeitar isso, né? E fugir do puxo dirigido, né? Que é aquele processo em que fica um profissional empurra, empurra.
Porque quando a mulher faz força, quando a mulher realiza o puxo dirigido, ela corre um risco muito maior de causar traumas no seu períneo, de fazer uma lesão, porque não é fisiológico, o corpo dela não está pedindo por aquele processo. Então a gente pode colocar aí no trabalho de parto que não deseja o puxo dirigido, que quando você sentir vontade, você vai empurrar para o nascimento do seu bebê acontecer.